E aí, meus amigos, prontos para professorar? Eu estou! E aqui nós continuamos com a nossa obra Neuroeducação. E a pergunta que eu fechei o nosso último vídeo foi a seguinte: como fica a atenção em sala de aula? E aí o autor nos traz a seguinte perspectiva, que existe uma interdependência entre a atenção e a memória. Como assim, Fagner? A atenção determinará qual informação será armazenada, ao mesmo tempo em que experiências passadas guiam aquilo que chama a nossa atenção. Então, o que eu já tive de experiência mostra para mim o que eu tenho que prestar atenção diante de tantos estímulos. E é a atenção que vai mostrar aquilo que eu preciso carregar para a minha memória. E aí ele fala para nós o seguinte: é importante que a gente conheça que existe o chamado efeito de posição serial. Efeito de posição serial. Você já ouviu falar disso? Eu não, até ler a obra aqui do nosso autor. E ele explica esse efeito de posição serial da seguinte maneira: a lembrança de um elemento dentro de uma sequência depende da posição em que se apresenta. Como assim, Fagner? Há maiores chances de nos lembrarmos daquilo que foi apresentado no início e ao final. Por quê? No início aquilo nos chamou a atenção e no final porque estará mais próximo no tempo e não teve outras interferências. E aqui é importante a gente pensar desses dois momentos, o início da nossa aula e o final da nossa aula. E aí ele nos dá a seguinte dica: o início da aula e o final são momentos muito importantes. No começo, para passar informações novas de maneira correta. E ao final, para se fazer uma síntese do tema. Por exemplo, com mapas conceituais, debates. E aí, como é que fica o bloco do meio? Ele sugere que na etapa intermediária poderiam ser realizadas atividades práticas. Porque no começo a gente captou a atenção do aluno. No final, ele vai se lembrar porque estava sem outras interferências. E no meio a gente dá atividades para os alunos. Então é importante a gente pensar desse efeito da posição serial, a importância do começo e do fim das nossas aulas. Além disso, ele chama a atenção para os chamados blocos de aprendizado. E o que ele nos explica a respeito dos blocos de aprendizado? Que uma aula tradicional permite fornecer uma grande quantidade de informação em curto espaço de tempo, em curto período de tempo. Porém, a eficiência é baixa, em razão da dificuldade que os nossos estudantes têm em manter a atenção. Então, numa aula expositiva, a gente pode falar um monte de coisa, blá, 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 encher de conteúdo, mas aquilo que vai ser retido pelos estudantes é baixo, porque a atenção é difícil. Eles não conseguem manter a atenção por muito tempo. Por isso que a sugestão do autor é a questão de dividir o espaço da aula em blocos de aprendizado. Como a atenção é limitada, é útil dividir o tempo da aula em períodos de 10 a 15 minutos. Então, nossa aula tem 50 minutos, 60, vamos trabalhar assuntos sempre dividido em blocos. E aí vai facilitar até para recuperar a atenção dos nossos estudantes. E aí uma perguntinha para a gente fechar o nosso vídeo de hoje é a seguinte: como lidar com a relação entre aprendizado e memória? Como é que a gente lida com esses dois aspectos? É aquilo que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. E eu agradeço de coração a sua presença e te espero. Tchau, tchau!